Hoje eu quero tratar com vocês a respeito da sustentação oral, tá? É um procedimento extremamente importante para o advogado, extremamente importante que o advogado saiba conduzir, saiba fazer a sustentação oral. Sustentação oral, às vezes, salva o seu processo, tá bom? Por que eu decidi falar da sustentação oral hoje? Hoje eu lembrei de um episódio que viralizou, né, recentemente. É um episódio com o ministro Marco Aurélio, numa sessão de julgamento do STF, onde ele reprime uma advogada que estava fazendo a sua sustentação oral e chamou os ministros de vocês, né? Na mesma sustentação oral, um advogado anteriormente também tinha chamado os ministros de vocês. E eu vou aproveitar esse episódio para falar um pouquinho da importância da sustentação oral, tá? Sustentação oral, que é assim o terror de vários profissionais da advocacia que eu conheço. Ela pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas como eu disse, é um instrumento que pode salvar o seu processo e não é nem de longe tão difícil quanto se imagina, tá bom? Previsão legal para a sustentação oral, ela está no artigo 937 do Código de Processo Civil, o qual eu recomendo a leitura, porque lá constam as hipóteses de incidência, e constam algumas formas que a sustentação oral é feita, tá? Em síntese, o artigo determina o tempo da sustentação oral, que será de 15 minutos. O artigo também determina a ordem de exposição, que terá início com o recorrente, depois o recorrido é ouvido, né? E se tiver a participação do Ministério Público, depois dos dois recorrentes, cabe ao Ministério Público se manifestar, tá bom? Não se esqueçam de ler o artigo, que é super importante. Uma outra observação que eu tenho para fazer sobre esse artigo é que lá no parágrafo 4º, existe uma permissão para que o advogado que tem o domicílio profissional em cidade diversa de onde é sediado o tribunal, que ele possa fazer a sua sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão ao vivo, desde que ele requeira até o dia anterior da sessão. Então é preciso cumprir aí esse requisito, tá bom? E aí, esclarecendo, né, que essa permissão legal de fazer a sustentação oral por videoconferência ou outro meio tecnológico, ela está em perfeita harmonia com a garantia do contraditório e ampla defesa, né, com os meios e recursos a ela inerentes, da forma prevista na Constituição, tá bom? Aí você fala assim, Pedro, legal, assim, eu também acho que a sustentação oral, ela é importante para o meu recurso, para o meu êxito processual, mas eu morro de vergonha de falar em público, né? Eu estou muito inseguro. E se algum ministro me tratar mal? E se a minha sustentação oral não for boa? Eu tenho medo de fazer a sustentação oral. Bom, o medo de falar em público, tá? Ele pode ser diminuído com a prática, tá? Quanto mais você faz, mais você fica melhor. Então, o medo de falar em público, ele é diminuído com a prática. E também com o domínio do assunto que vai ser discutido, tá bom? A segurança do que você vai falar na sua sustentação oral, do que você vai defender, ele é um fator facilitador para a sua segurança. Meu primeiro conselho qual que é? Leva a sua sustentação oral por escrito. Mas Pedro, pode fazer isso? Pode, você vai ficar lá no púlpito e você vai ler a sua sustentação oral. Você não precisa decorar tudo que você vai falar, você leva ela por escrito, tá bom? E ela vai te facilitar bastante, tá? E aí o que eu recomendo? Quando você estiver elaborando a sua sustentação oral, você escreve da forma como você fala, para quando você estiver na tribuna, soar mais natural. Tá, Pedro, mas como é que eu faço isso? Como eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou redigindo, quando eu vou escrevendo as minhas sustentações orais, eu vou falando.
E aí eu vou escrevendo mais ou menos do jeito que eu falo. Eu falo como se eu estivesse explicando para alguém o que eu estou defendendo. E eu vou escrevendo do jeito que eu estou falando, com algumas adaptações. O resultado costuma ser muito bom, tá bom? Aí o segundo conselho que eu te dou é: saiba identificar os pontos controversos dentro da sua ação, dentro do que você está defendendo no teu recurso, e seja específico, seja claro. Explica o porquê da situação de fato do seu cliente se aplicar ao direito pretendido. Ou, se você for recorrido, explica por que não se aplica, né? O que é isso? É você dar destaque ao que precisa ser destacado, tá? Isso é extremamente importante, tá? Ainda mais se você considerar que a sustentação oral ela dura 15 minutos, você tem que usar os seus 15 minutos de fama no tribunal da melhor forma possível. Não gaste os seus 15 minutos de fama, tá bom? Faça valer os seus 15 minutos de fama. Faça valer cada segundo do que você está falando, tá? Destaque o que precisa ser destacado. Traga os pontos que você quer trazer, os pontos que você considera importantes na decisão do seu recurso, tá? E fazendo isso por escrito, você consegue, além de você não esquecer nada, você consegue sintetizar de uma forma muito mais direta e específica e clara o que você pretende com o seu recurso, tá bom? O meu terceiro conselho é: saiba os ritos do tribunal ao que você fará a sustentação oral, tá bom? Os ritos solenes, eles devem ser seguidos, tá? E o que seriam os ritos solenes? A vestimenta, tem que usar a vestimenta adequada, tem alguns procedimentos que a gente sabe, alguns ritos que precisam de uso de beca, você utilizar adequadamente o pronome de tratamento das autoridades, tá? Você saber o tempo que você possui para a sua sustentação oral, entre outras coisas, tá bom? Aí, como exemplo como exemplo da importância, né, da observação dos ritos solenes, eu vou citar novamente esse episódio que o ministro Marco Aurélio defende a liturgia e repreende a advogada que chamou os ministros de vocês, quando ela deveria tê-los chamado de vossas excelências, né? Para evitar que vocês passem por isso, eu repito o que o ministro Marco Aurélio disse: respeitem a liturgia, né? Observem a liturgia e aprendam os ritos solenes e os tratamentos adequados das autoridades, tá? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, para quem não acompanhou, mas é fácil, você consegue procurar no Google, esse vídeo viralizou, ele foi assunto. Vou colocar ele aqui agora. Confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. Vocês viram o vídeo, né? Mas tirando o trauma de ter a atenção chamada em rede nacional, a sustentação oral da advogada, ela teve um impacto dentro do recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 576-967, tá? Ele teve um impacto positivo. Por quê? Porque a sua tese ela foi acolhida, e foi a tese vencedora. Inclusive, o voto do ministro Marco Aurélio, que é quem chama a atenção dela, foi favorável a ela, foi favorável à tese dela, tá? Eu vou pedir, Vênia, aqui para ler essa decisão. Tá? Assim, ó, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que negavam provimento ao recurso, tá bom? Foi fixada a seguinte tese: é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Foi um julgamento do plenário e a sessão virtual foi de 26 de junho de 2020, tá? Então, qual que é a lição a ser aprendida nesse episódio, tá bom? A sustentação oral, ela pode salvar o seu recurso, tá bom? Por isso, não tenham medo, coloquem em prática o que a gente ensinou aqui hoje,
tá? E utilizem esse mecanismo, que pode salvar o seu processo, tá bom? Por hoje é isso, tá? Um grande abraço, respeitem a liturgia e até a próxima.